Olá pessoas, hoje a gente vai falar de fluxograma, né? Fluxograma que é uma ferramenta importante para representação de algoritmos, né? E depois a gente vai fazer aqui um pequeno exemplo também de fluxograma, ok? Então, para a gente iniciar, vamos ver aqui um pouquinho sobre a introdução, né? Para que são usados os fluxogramas? Os fluxogramas são usados para representação de algoritmos. A gente tem algumas formas. A gente tem o pseudocódigo, que é em Portugal, e a gente pode também utilizar fluxograma para representar algoritmo. Né? A gente tem lá embaixo aqui em negrito, onde eu deixei aqui, ó, está o mouse, uma definição de algoritmo, que é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional qualquer que seja a sua instância. Então a gente pode fazer essa sequência finita de instruções através de fluxograma, né, que tem algumas características aí para poder ser utilizados. Né? Eles também são utilizados para, que a gente vai falar daqui a pouco, eles também são utilizados para validação de requisitos. Então, quando você tem um cliente, por exemplo, quando você vai numa empresa coletar os requisitos, ou seja, tudo aquilo que o programa precisa ter para você efetivamente desenvolver o programa, ou para programas de médio porte, onde você vai ter que fazer um planejamento de como vai ser desenvolvido, quantos módulos vão ter nesse programa, você então utiliza esses fluxogramas para, depois que você coleta esses requisitos, para levar no cliente, para mostrar para ele a sequência, para mostrar para ele se é aquilo mesmo que ele deseja, se é daquela forma que tem que acontecer, se tem que acontecer naquela sequência, para validar realmente o que ele pediu. Bom, os fluxogramas têm uma característica, ele usa notação de símbolos, né, para poder representar as diferentes ações realizadas no algoritmo. Então, a gente vai ver em Portugal, né, a gente tem lá o pseudocódigo que a gente utiliza comandos. No fluxograma, principalmente quando a gente vai fazer com o cliente, por exemplo, ele não quer saber da estrutura, da formatação, da sintaxe da linguagem. Ele precisa saber só o que está acontecendo e se a sequência é adequada para a realização da tarefa. Então você tem aí símbolos que representam a entrada, a saída, o processamento, a decisão, por exemplo. Então esses símbolos já dizem o que vai ser feito, qual ação está sendo realizada, e você dentro do símbolo você coloca os parâmetros, né? As informações para poder dizer se você está tendo uma entrada, para onde que vai aquela entrada. Bom, o fluxo das ações ele deve partir do início e seguir o caminho indicado pelas setas, chegando sempre, em qualquer instância, qualquer valor que eu quiser digitar ou qualquer informação que for processada, ele tem que chegar ao final. Então ele tem, a gente vai observar que tem lá escrito, tem um símbolo de início e fim. Então, para qualquer valor que eu testar, ele tem que partir do início, tem que seguir o fluxo e tem que chegar no fim. Ok? Então, por quê? Isso corresponde à definição de algoritmo que diz que o problema ele é uma sequência finita de instruções e que que resolve em tempo finito um problema computacional. E aí, quando eu digo qualquer instância, deixa claro que ele tem que seguir até o final em qualquer possibilidade. Né? A gente tem aqui os símbolos, então, se o fluxograma é representado por símbolos, né, que representam as ações, a gente tem aqui esse símbolo, ó, que representa aqui, a gente vai colocar início, quando for início, e fim, quando for fim, dentro desse símbolo, que representam, digamos assim, o início e o fim do fluxograma, do algoritmo, né, do problema que a gente quer executar. Aqui estão as operações. Então, operações, que tipo de operação? Operação aritmética, por exemplo, operação de atribuição. A gente vai ver os operadores aqui, né? São esses dois tipos de operações, operações aritméticas, ou seja, cujo resultado dá um valor numérico, 3 mais 5, 8. É um valor numérico, é uma operação aritmética. E operação de atribuição, que é quando, por exemplo, uma variável recebe um valor. Aqui a gente está dizendo aqui, ó, x tem esse símbolo da setinha, 3, quer dizer, o 3 está indo para x. Então, quando eu tenho esse tipo de operação, eu coloco aqui dentro desse símbolo, está dizendo que x recebe 3. Né? Aqui a gente tem a leitura de dados, né? que é esse símbolo aqui, que é um paralelogramo, parece para dar ideia de ser um teclado, de entrada de informação. É quando o usuário vai fornecer informação para o seu programa. Então, por exemplo, você vai fazer um fluxograma para resolver um problema, né? Representa um algoritmo, para dizer assim, sei lá, o cara dizer um número, dizer outro número e você só dizer qual é a resposta. Então, quando você vai fazer a leitura, quando o cara vai dizer os valores para você, ele vai
esse símbolo aqui vai representar essa leitura. E dentro desse símbolo vai estar a variável ou a caixinha, né, o local onde vai ficar essa informação guardada, para que eu consiga utilizar, por exemplo, na hora que eu quiser exibir a informação. Então, ok. Então aqui embaixo, ó, a gente tem aqui parecendo uma folhinha sendo impressa, a saída. Né? Geralmente a saída em algoritmo representa a saída em tela, né? Mas é a saída da informação, ou seja, quando a informação vai ser exibida para o usuário. Não importa se é em tela, se é em relatório. Então, no caso aqui, a gente tem a entrada, a gente tem o processamento ou as operações que estão aqui e tem as saídas. No futuro, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho da operação, da condição, né? Que a gente vai colocar aqui, que essa condição, dependendo do que tiver aqui dentro, você vai tomar uma decisão. Vai ter um valor verdadeiro ou falso. Né? Isso que está dito aqui é verdade? Se for, ele vai ir para um caminho. Se for falso, vai para outro caminho. Aqui é o conector, que é utilizado quando você utiliza a decisão. E o indicador de fluxo, que é muito importante. Porque se ele tem que ir do início ao fim, você tem que dizer por qual caminho ele vai passar do início ao fim. Então você precisa indicar o fluxo dessa informação. Então, quando você vai fazer no caderno, por exemplo, o fluxograma terminou aqui embaixo, eu vou continuar do lado. Ok, você pega aquela seta, aponta, né, e você consegue indicar que o fluxo está acontecendo. Aí eu preencho mais uma linha aqui no final, eu vou seguir novamente para o lado. Então, eu estou indicando o fluxo dessa informação, podendo até ter fluxogramas que ocupam a folha inteira de caderno. Ok? Então, vamos falar mais uma vez sobre os operadores aritméticos. A gente tem aqui o de soma, né, que é o mais. Olha que novidade, muito difícil. Subtração, que é o sinal de menos. Multiplicação é o sinal de asterisco. Então não pode usar aquele xizinho para indicar a multiplicação, aquele vezes, aquela bolinha. A gente padroniza o símbolo, é asterisco, ok? Para divisão, se tiver, vocês colocam x, né, aquele xizinho que indica a multiplicação, está errado no fluxograma. Tem que indicar asterisco. Isso é até bom, se você estiver fazendo os exercícios de fluxograma, é um bom momento para você usar esse vídeo aula para conferir se está ok. E aqui quando você vê que você usou lá o X, opa, está errado o meu fluxograma. A divisão é representada por essa barra, ok? Porque não dá para colocar numa linha de código, por exemplo, se você estiver digitando no computador, um número, aquela barra deitada e um número embaixo. Não tem como fazer isso num texto. A não ser que você vai ficar dando espaço, não faz sentido. Então a gente padroniza este símbolo, que é essa barra, né, aquela mesma barra da data, para indicar a divisão, ok? Um número vai ficar de um lado, outro número vai ficar do outro lado. E a gente tem esse símbolo aqui, ó, que não é porcento, que a gente utiliza, né, o símbolo de porcento, mas a gente utiliza para pegar o resto da divisão entre dois valores inteiros. Né? Então, por exemplo, 14 é um número inteiro, 3 é um número inteiro. Né? O que é um número inteiro? O que não pode ser dividido. Né? Você pega 7 por 2, você pode dividir se ele não for inteiro. 7 por 2 é 3,5. Ok, você tem 7 maçãs, divide para 2 pessoas, dá 3 maçãs e meia para cada uma. Mas quando você trabalha com valores inteiros, por exemplo, você tem 7 carros. Você precisa dividir entre 2 lojas. Você não vai dividir um carro no meio para entregar 3 carros e meio para uma loja, 3 carros e meio para outra, porque o carro não vai funcionar a metade. Então você vai utilizar a divisão inteira. Então 7 por 2, se for inteiro, vai dar 3. E vai sobrar 1. Que aí você vai decidir o que fazer com ele. Este símbolo aqui, ó, de porcento, né, esse símbolo, quando você utiliza dessa forma, que tem 2 números, né, 2 valores, ele é um binário. Então você tem o valor da esquerda dividido pelo valor da direita. E o resultado dessa operação é o resto. Então, como a gente tem aqui, 14 por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12. O resto é 2. Então, se eu uso essa operação, o resultado é 2. Tá? Aqui, ó, a operação é o resto da divisão entre 14 e 3, nesse caso. Ou seja, o resultado dessa operação é 2. Ok? Bom, o operador de atribuição é essa setinha. Né? Quando a gente não tem no computador essa setinha, a gente utiliza o sinal de menor e o tracinho, que fica aquela setinha fazendo como se fosse uma setinha. Né? A gente pode abstrair dessa forma. Mas essa setinha indica que recebe, como eu já falei. X recebe 3. Então a gente lê dessa forma, tá? X recebe 3 quando a gente vê essa operação sendo realizada. Ok? Ok, a gente tem um exemplo. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Vou colocar um exemplo, que é
o exemplo de um fluxograma, né? Eu estou representando aqui como se ele estivesse sendo executado no computador, em que aqui nessa parte verde a gente tem o que acontece na memória do computador. Então toda vez que você vai um valor, por exemplo, está aqui x recebe 3, esse x vai ser alocado em memória. Então eu preciso ter um lugar de memória para receber aquele valor, para quando eu referenciar de novo aquele valor, eu poder fazer uma operação, poder exibir aquele valor, ok? Aqui embaixo, na parte azul, eu estou indicando o terminal, eu estou indicando, por exemplo, onde o programa vai ser executado e onde vão aparecer as respostas, as saídas. As saídas vão aparecer em tela. Então vamos começar a executar esse fluxograma. Ok, aqui é como se eu tivesse digitado o nome do programa, né, e dado Enter para executar. Então quando eu digito isso, ele vai para o início do fluxograma. Ok? Ele é onde começa a execução do meu fluxo de informações, de fluxo de operações. Sequência finita de operações. O meu algoritmo. Ok, próxima. Olha só, quando ele chega aqui, ó, programa sucessor, isso é para exibir, não é, a saída, eu coloco aqui o parâmetro entre aspas, porque se eu não colocar entre aspas, eu estou exibindo o quê? Uma variável. Se eu quero exibir uma frase, ou até mesmo uma palavra, eu coloco entre aspas para ele poder exibir, né? Quando ele chega aqui, ele executa a operação, ou seja, aparece na tela programa sucessor, ok? Ó, eu vou digitar, eu vou fazer novamente, ó. Ele está executando passo a passo o fluxo, está indicando a setinha para baixo, e olha aqui embaixo na azul o que vai acontecer quando ele chegar na exibição, ó. Pá, programa sucessor apareceu na tela. Não aconteceu nada em memória ainda. A próximo passo vai ser x recebe 3. Então, neste momento, vai aparecer em memória x, porque em fluxograma a gente não declara a variável, a gente não se preocupa com os detalhes de algoritmo, né, detalhe de código. A gente se preocupa em representar a sequência de ações que vão acontecer. Então, aqui ele vai aparecer na memória x, ó, e aí logo em seguida x recebe 3. Ok? Então, x, que está lá em memória, recebeu 3. Ok. A próxima operação é x mais 1. Vejam que não aconteceu nada em memória, tá? Essa operação é x mais 1. X mais 1 é o quê? 4. Ok. É como se tivesse o resultado dessa operação fosse 4. Só que ninguém recebeu 4. Ali só está x mais 1. X mais 1 é 4. Só que esse 4 não foi para lugar nenhum, né? Então, na próxima linha, vai ser uma exibição. O sucessor de x é, que está entre aspas, vai aparecer igualzinho está na tela, literalmente. E depois está fora das aspas x, ou seja, ele vai exibir o conteúdo da variável x. Olha lá, exibiu o sucessor é 3. Deveria ser 4, porque o sucessor de 3 é 4. Só que como eu estou exibindo, eu não tenho como recuperar aquela informação que está lá em cima. Tá vendo como está essa máscara, onde está clarinho, assim, ó, o fluxograma aqui, ó, ele só consegue enxergar esta operação. Ele não consegue enxergar esse 4. Eu não tenho como usar esse 4 aqui embaixo. Eu preciso usar através de memória. Então eu preciso guardar em memória para depois exibir. Como eu não guardei o 4 em memória, ele vai exibir o que está em memória, que é 3. Né? Qual que seria o ideal, então, para fazer? Modificar isso para x recebe x mais 1. Então ele vai em memória, pega o x, que é 3, né? Soma mais 1 e depois atribui de novo a x e aí x vira 4. Então, olha lá, x virou 4, ok? Ó, novamente, era 3, x recebe x mais 1. X recebe 3 mais 1, que é 4. E aí ele exibe 4, ok? Só que esse programa, e aí, por final, fim, ele encerra o algoritmo e aí é como se liberasse o terminal novamente para digitar outro programa, para executar outro programa. Só que esse programa, esse algoritmo, ele não faz nada de interessante, né? Ele já executa automaticamente. O ideal seria eu pedir o usuário para digitar uma informação. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos fazer uma leitura agora, né? Executei de novo aqui embaixo, ó, fluxograma. E ele vai para o início, ele só enxerga essa parte do fluxograma, início. Próxima linha, exibe, digite um número. Ok, eu consigo digitar um número? Eu vou tentar digitar aqui, ó, no teclado. Não. Por quê? Porque ele só está exibindo digite um número. Né? Só quando ele chegar no próximo comando lá, que é leitura, é que ele vai me liberar o terminal para que eu digite e vai guardar aquela informação aonde? Em x. Ok? Então, aqui ele já aparece x, me libera para digitar um valor no terminal, tá vendo que ficou uma setinha aqui. Eu vou digitar, sei lá, 5.
ok? Então 5. Quando eu faço isso e dou Enter, x vai receber 5, ok? E aí quando eu dou Enter, x recebe 5, né, ó, 5, e quando ele vai para o próximo comando, que é x recebe x mais 1, aí ele vai transformar o número que eu digitei, que é 5, em 6. Ok? Sei lá, podia ser outro número. Mas vamos ver se dá. Ó, digite o número, vou botar 7. Ou seja, para qualquer número que eu digitar, 7, ele transforma em 8. Né? Porque ele vai pegar o número que eu digitei, vai ver que foi para a memória, vai somar mais 1 e vai guardar em x. Então, se você tiver um fluxograma, tem que botar que recebe x, ok? E aí, lá embaixo, ele vai conseguir exibir o sucessor de x porque está entre aspas, vai exibir igualzinho. Tem um espaço depois daqueles 2 pontos, para ele dar um espaço até o número, senão vai ficar colado. E aí, quando ele mostra x, está sem aspas, ele vai lá na memória, pega o valor que está aqui e joga para a tela, e aí sim ele está mostrando o sucessor de x. E aí, final do algoritmo, final do fluxograma, ele libera o terminal para a gente poder usar, ok? Então, a gente encerra aqui, e aí a gente pode propor o quê? Os exercícios. Então, a gente tem aqui 3 exercícios, né? Você pode fazer um fluxograma para calcular a média de 3 notas informadas por um aluno. Então, o aluno vai dizer lá, sei lá, ele tirou 2, tirou 5 e tirou 7. Qual que é a média? Você vai informar, você vai fazer as operações, vai fazer as leituras e vai exibir a média. Segundo, fazer um fluxograma para calcular o cubo de um número, né? Quanto que é 3 ao cubo? 9. Quanto que é 2 ao cubo? 8. É só fazer matematicamente, ok? E o terceiro é fazer um fluxograma que informe a distância percorrida por um veículo baseado no tempo da viagem e na média de velocidade. Então, se você foi a 60 km por hora, né, a média de viagem, e você demorou 2 horas para chegar no lugar, quantos quilômetros você percorreu? Então, você vai fazer a conta e vai dizer a distância baseada na velocidade, na média de velocidade e no tempo de viagem que foi gasto. Ok? Então, até o próximo vídeo, que a gente vai falar de Portugal, vai falar de pseudocódigo, pseudolinguagem, adaptado à nossa disciplina, para depois a gente já entrar em linguagem em si. Ok? Então, até a próxima. E dúvidas em comentários, a gente fica para a próxima aula, ok? Ou vocês podem mandar anotar